Então, bem-vindas ao Passo a Passo, mais uma sessão sobre este nosso percurso e que tem a particularidade de eu estar num retiro e, de facto, também ter tido a oportunidade de aprofundar aqui neste tema enquanto fazia o meu retiro. Li um livro que se chama Conselhos para o Progresso Espiritual e que fala de três etapas da nossa vida espiritual, a infância, a juventude e a maturidade. Na fase da infância é o arranque, é como se a inteligência captasse a existência de Deus e essa possibilidade de proximidade com Deus. Na juventude há um esforço ascético, não é? Da vontade, em que nós fazemos esse exercício de exercitar as virtudes e de nos aproximarmos de Deus pela prática das boas obras, não é? Em que há um ênfase específico na vontade. E depois temos a maturidade, que é a etapa mística, não é? A etapa do coração, essa etapa da vida contemplativa em que prevalecem os dons do Espírito Santo, em que nós damos importância à solidão, pois Deus está essencial e presencialmente escondido no íntimo da nossa alma, não é? Dizia Santo Agostinho: terás de te esvaziar de tudo aquilo de que estás cheio para poderes encher-te daquilo de que estás vazio. E isto é um passo, não é? É um dom que Deus concede a algumas almas e que nós podemos pedir para nós. E um termómetro, um indicador que podemos ter é as distrações revelam-nos aquilo a que estamos apegados, não é? E esta humilde consciência, esta tomada de consciência diante de Deus, deve suscitar o nosso amor preferencial por Ele, levando-nos a oferecer-lhe o coração para que Ele o purifique, não é? E daí entramos no tema de hoje, embora eu ainda vá fazer uma recapitulação pelos outros temas que tivemos até agora. Tivemos no dia 7 de março esta bem-aventurança de bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e em que nós consideramos esta capacidade de nós recusarmos, considerarmos ofendidos, não é? E falei destas conferências a que eu fui, o Faith Night Out, em que o tema era a oração de São Francisco de Assis, que eu procuro, não é? E o Zé Maria Duque, que falou também da sua amizade com o Padre João Seabra, falou onde houver erro que eu levo a verdade, e que referiu que Deus não o pede para ele ganhar o céu porque ele já o ganhou para nós, não é? E falou de que ele está habituado a perder porque defende a vida, porque é do Sporting e porque de facto está habituado, não é? A ter essas lutas por causas que à partida pode haver pessoas que pensam que são causas perdidas, mas que de facto não são. O Afonso Virtuoso falou deste onde houver dúvida que eu levo a fé e recordou-nos que nós somos chamados a partir da nossa miséria, não é? E que nós, esta capacidade de recusar considerar-se ofendido é muito a postura de quem foi resgatado, não é? Esta humildade de quem foi resgatado. E nesta bem-aventurança que nós consideramos, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é a única em que a causa e o fruto da felicidade coincidem com a misericórdia, não é? Aqueles que exercem a misericórdia encontrarão misericórdia, não é? Serão misericordiados, como gosta de dizer o Papa. E aqui nós podemos considerar que às vezes há pessoas que têm essa incapacidade ou essa dificuldade da misericórdia, às vezes por terem um coração que não foi reconhecido, não é? E dizia também, a pessoa que falava, referia-se a uma audiência do Papa de 14 de junho de 2017, em que o Papa dizia que por detrás de muito ódio há um coração que não foi reconhecido, não é? E aqui nós podemos considerar dois elementos que não podem ser separados. Por um lado, o perdão oferecido e, por outro lado, o perdão recebido, não é? Quanto maior for a nossa consciência do perdão de Deus por cada uma de nós, maior também a nossa capacidade de perdoar os outros, não é? E também é maior o valor que nós damos ao sacramento da reconciliação, não é? Esse abraço misericordioso do Pai, em que nós descobrimos que é esse o lugar da misericórdia, não é? Nós deixamos de tocar por este amor misericordioso do Senhor que nos perdoa sempre.
E a cruz, e agora nós na Semana Santa também contemplamos a cruz de uma forma muito pessoal e muito específica, é o sinal mais eloquente da misericórdia de Deus, não é? Atesta-nos que a medida do amor de Deus pela humanidade é amar sem medida. E nós na cruz podemos tocar a misericórdia de Deus e deixar-nos tocar pela sua misericórdia, não é? E agora, como estamos na Semana Santa, não é? Que nós realmente vamos reviver a paixão de Cristo, não é? Essa declaração de amor de Deus por cada um de nós pode nos ajudar, não é? Toda esta consideração da misericórdia e essa oportunidade que nós temos de nos reconciliarmos com Deus para vivermos muito bem este tríduo pascal. Depois, na sessão seguinte, tivemos a Rita com esta consideração do quinto mandamento, não é? Não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma a si mesmo ou ao próximo, em que o título comercial era Cada fase uma etapa, não é? E eu pessoalmente gostei imenso da sessão da Rita, porque de facto também nos deu esta noção da caridade, não é? Que o pecado é definido como qualquer ofensa a Deus e qualquer ofensa ao próximo também é ofensa a Deus. Portanto, a base é a caridade, não é? A caridade está na base do quinto mandamento. E a Rita falou de uma forma muito simples e muito singela também do seu esforço por conseguir a paz na família, pensando também neste esforço que ela faz de rezar o terço para o trabalho e que tem essa consciência, não é? Que reza o terço mais vezes porque aproveita os percursos do trabalho e que uma das intenções que ela tem é a paz no lar. E ficou mesmo com essa consciência que Nossa Senhora lhe mostrou que a paz surge da sua melhoria interior, não é? Esta mãe educadora e silenciosa que utiliza o terço como a melhor arma. Não é que as circunstâncias em casa tenham mudado, mas ela própria mudou, ela própria hum, conseguiu também dar uma volta diferente, não é? Conseguiu de Nossa Senhora essa paz para a sua casa, não é? E também falou desta noção de nós assumirmos os nossos limites, não é? E dizia que às vezes não tem capacidade para ralhar ou para dizer alguma coisa a algum filho e passa essa responsabilidade ao meu cunhado, não é? Portanto, também assumirmos aqui os nossos limites. E também falou desta ideia do Papa, não é? Do Papa e de São José Maria, não é? Que ninguém se deite sem pedir perdão ao outro. E a Rita falava de que da experiência dela, às vezes ela precisa de tempo para a cabeça arrefecer e pedir perdão e não partir para um segundo conflito, não é? Também gostei muito desta simplicidade com que ela falou também desta paz na família. Depois a Rita falou de dois temas assim mais fraturantes, por um lado o aborto e por outro lado a eutanásia, não é? Falou do aborto como o exemplo mais clássico, não é? De contextualização deste mandamento e que ser mais fácil de se tratar, entre aspas, por existir um ponto de partida do qual se inicia a vida, não é? Não é por ser mais ou menos recriminatório, mas porque de facto há esse ponto de partida no qual se inicia a vida e que, portanto, é preciso essa misericórdia, essa noção de que há pessoas que pensam em interromper a gravidez e matar essa vida, mas não por. E precisam da nossa misericórdia, e nós aí temos que nos pôr muito no lugar dessas pessoas, tentarmos compreender e tentarmos resgatar aquela vida pela nossa oração, pela nossa ação, pela nossa explicação, não é? E pensar que isso causa muitas marcas numa pessoa, não é? A Rita falou também do bebé que ela perdeu, o João ou a Catarina, e que queria ter batizado, não é? Que o Pedro, o filho do meio, disse que a mãe não comeu salada e peixe suficiente, não é? E nós às vezes também encaramos com muita superficialidade as decisões de outras pessoas e aqui temos que ser muito misericordiosas, não é? E perceber realmente que de facto há muitas dificuldades por trás de uma desgraça destas. Depois falou da eutanásia, não é? E com essa noção de que nós não podemos fazer mal, não é? Este compromisso que assumem os médicos e que é preciso encarar com muita seriedade o mal que podemos fazer, não é? E a Rita falou de muitos exemplos, da forma de dar as más notícias, de gerir como é que tratamos as pessoas, a pessoa a quem se explica, por exemplo, as consequências de um transplante, não é? Fazer um esclarecimento informado com esse equilíbrio, sem assustar a pessoa, mas falando-lhe da verdade como ela é, não é? Falou do teto terapêutico, desse tiro de aviso em que se temos alguém que está pior, o médico ter essa sensibilidade para pedir à pessoa da família para vir, para trazer alguém, para encaminhar para o desfecho que será razoável, não é? Preparar a pessoa para entrar na eternidade, não é? Com essa noção de que, de facto, este fim de vida
temos que ser muito sensatas, não é? E pedir muita luz ao Espírito Santo para não estarmos a prolongar uma agonia, não é? Magoar a pessoa sem benefício, não é matar a pessoa diretamente, mas é optar por esse tratamento conservador que é a manifestação de justiça para com a pessoa e com a família, não é? Ela falou do exemplo da nossa avó, que disse que preferia entrar com 2 pernas no céu e ter tempo de se despedir de nós. E de facto foi muito difícil essa despedida e foi muito duro, mas de facto estou convencida que foi a melhor escolha, não é? Porque no fundo nós conseguimos dar-lhe um fim de vida de acordo com a sua dignidade e de acordo sem estarmos a prolongar uma agonia, não é? Com esse tratamento paliativo que não é desinvestimento, é tratamento focado no conforto e na qualidade de vida do doente. E agora entramos nesta nossa bem-aventurança, não é? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, não é? Partilhei convosco também esse livro que eu li, não é? Conselhos para o Progresso Espiritual, destes 3 etapas, e que nós agora também na Quaresma tivemos essa oportunidade, não é? De purificar o nosso coração para abraçarmos essa ressurreição de Cristo com toda a nossa capacidade, não é? Tivemos no 3º domingo da Quaresma este Evangelho da Samaritana, não é? Que Jesus pediu à Samaritana água para beber e já lhe tinha concedido o dom da fé, e da sua fé teve também uma sede tão viva que acendeu nela o fogo do amor divino, não é? Também é bonito ver que Deus tem sede, que nós tenhamos sede dele, não é? E essa sede é a sede própria de um coração purificado, não é? E no fundo também é aqui que nós queremos aprofundar, não é? Este microscópio que eu escolhi para este início de sessão, para nós podermos perceber que podemos pedir a Deus que o nosso coração não esteja endurecido, não é? Que demos espaço a Deus para podermos estar intimamente com Ele, não é? Para podermos contemplar Deus é preciso entrar dentro de nós mesmos e dar-lhe espaço. Por isso é que está aqui também o microscópio. E às vezes o nosso coração é endurecido e fecha-se, não é? Aqui tinham 2 exemplos muito singelos e que não correspondem exatamente a coração endurecido, mas às vezes um coração que não quer entender, não é? No outro dia tinha uma conversa com um sobrinho meu de 11 anos que dizia: não é justo um professor não poder ensinar todas as disciplinas, mas um aluno ter que aprender todas as disciplinas, não é? Isto é um coração que não quer entender a pedagogia própria do sistema de ensino, não é? E de facto eu também tentei explicar que um professor para ensinar tem que saber muito mais, mas não fui suficientemente convincente, não é? Depois tinha também outro exemplo de outro sobrinho que com o seu coração bondoso me queria explicar que faz parte da estrutura do ser humano gostar de música, porque a música é poesia e a poesia é uma forma de linguagem, não é? E aqui um coração aberto à poesia, aberto à linguagem, aberto a esse contacto com o transcendente de uma forma também musicada. E vejo aqui também a face de Cristo, não é? Este desejo que nós temos de procurar a face de Cristo, não é? Para isso, essa visão de Deus tem como condição a pureza do coração, não é? E nós podemos pedir a Deus que não esconda de nós o seu rosto, não é? Esta linguagem manifesta a sede de uma relação pessoal com Deus, não é mecânica, não é essa fase adolescente que falávamos no início, da pessoa que quer exercitar pelo exercício, que é muito importante, a ascética é muito importante, não é? Exercitarmos as virtudes, mas com esse desejo de passarmos à fase mística, à fase contemplativa do relacionamento pessoal com Deus, não é? E este é o caminho da nossa vida, este passo a passo que nós percorremos aqui no nosso relacionamento com Deus, para conhecermos a Deus, não só pelo que ouvimos dizer, mas com a nossa experiência, não é? Querermos de facto ir em frente, conhecê-lo diretamente, e isso consegue-se com a nossa felicidade, não é? Essa maturidade que o Espírito Santo nos quer dar e que nós também queremos aprofundar, não é? Neste nosso relacionamento com Deus. E a Semana Santa ajuda-nos muito nisto, não é? Dá-nos essa capacidade de nos enfrentarmos com a nossa miséria, com essa humildade de quem foi resgatado, para podermos desfrutar dessa face de Deus que nos quer perdoar, que nos quer aproximar, que quer ter uma relação muito pessoal com cada uma de nós. E
aqui como é que nós chegamos a esta intimidade com Deus, não é? Temos este olhar puro desta rapariga que quer conhecer Deus com os olhos, não é? Podemos pensar nos discípulos de Emaús, que são esses 2 discípulos que se conta no Evangelho, que depois da ressurreição de Cristo se foram embora de Jerusalém cabisbaixos, e que os seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus, que foi ao seu lado, foi muito tempo a conversar com eles, a perguntar-lhes o porquê da sua tristeza, porque é que eles estavam assim, o que é que tinha acontecido, e eles foram-nos explicando, não sabes, o mestre de Israel, em quem nós acreditámos, a quem nós fomos atrás, portanto, os seus olhos estavam impedidos de reconhecer que quem estava ao seu lado era o próprio Cristo, não é? O Senhor abriu-lhes os olhos no fim de uma viagem que culmina com esse partir do pão, não é? E que começa com uma censura até. Jesus diz, homens sem inteligência e lentos de espírito, em crer em tudo quanto os profetas anunciaram, não é? Jesus esteve a pregar durante aquele tempo todo e parece que eles estavam cegos, não queriam ver. E esta é uma reprovação inicial, não é? A origem da cegueira destes 2 é que o seu coração estava sem inteligência, estava lento, não é? Não conseguia ver, não é? Nós às vezes também temos o coração assim fechado, lento, vemos as coisas um pouco enevoadas, não é? E podemos pedir a Deus esta sabedoria própria desta bem-aventurança, não é? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Para contemplar é necessário cair em nós mesmos, dar lugar a Deus, por isso o microscópio, não é? Abrirmos o nosso coração, não é? Para nós encontrarmos Deus no íntimo do nosso coração, não é? Eu posso também dar-vos a experiência deste retiro que estou a fazer, que ainda acaba amanhã, e que de facto é muito bonito encontrarmos Deus no mais íntimo do nosso ser, não é? Como dizia Santo Agostinho, Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. E é preciso pedir a Deus esta graça, não é? Para nós podermos ver com olhos novos, não é? Não é preciso mudar de óculos ou de ponto de observação, é preciso libertar o coração dos seus enganos, não é? E às vezes nós ficamos enredadas na realidade, nas circunstâncias, não é que sejamos ingênuas ao abrir o coração, não é? É que de facto nós libertamos daquilo que nos trava em direção a Deus, e esta maturidade é decisiva, porque nós percebemos que muitas vezes o nosso pior inimigo está escondido no coração, não é? E a batalha mais nobre é contra os enganos interiores que os nossos pecados vão gerando, e às vezes são pecados de omissão, não é? De nós não querermos fazer o bem a que somos chamadas, outras vezes são pecados em que nós pensamos mal das pessoas ou agimos mal, ou que temos estes sentimentos retorcidos, não é? E não vemos as coisas como Deus vê, não é? É isso que nós podemos pedir também ao pedir a graça, não é? De um coração puro, de um coração que olha como Deus olha e que se relaciona com Deus no mais íntimo do seu ser, não é? E é isso que nós podemos pedir a Deus, e de facto é uma graça muito grande e uma paz enorme que nós sentimos dentro de nós, não é? Às vezes quando sentimos alguma inquietação podemos pensar que o que tira a paz não é de Deus, portanto, de facto, se calhar há aqui alguma coisa que me está a afastar de Deus e que me está a centrar em mim própria, que não é o próprio Deus, não é? E aqui temos esta imagem destas 3 crianças amorosas que no fundo nos dão a luz para nós entendermos essa pureza de coração, não é? E para isso é preciso lembrar que na Bíblia o coração não é apenas o sentimento, não é? É o lugar mais íntimo do nosso ser, o espaço interior, onde uma pessoa é ela mesma, sem se querer enganar, sem querer enganar os outros, sem querer enganar a Deus, não é? E esta luz que nós precisamos, que temos aqui 3 crianças a dar-nos essa luz, é o olhar do coração, a perspectiva, a síntese, o ponto a partir do qual nós vemos a realidade, não é? E aqui é preciso trabalharmos muito a nossa interioridade. E também li umas palavras do Papa sobre a homilia, não é? E o Papa falava que o desafio de uma pregação consiste em transmitir a síntese da mensagem evangélica, não com valores soltos ou ideias soltas, mas com essa síntese onde está o coração, não é? E falava de que a diferença entre fazer luz com síntese e o fazê-lo com ideias soltas é a mesma que há entre o ardor do coração e o tédio, não é? E dizia que o pregador tem a belíssima e difícil missão de unir os corações que se amam, o do Senhor e os do seu povo, não é? E nós às vezes podemos experimentar também isto, não é? Tentarmos
unir o nosso coração a Deus com as palavras que ouvimos da Sagrada Escritura, com as circunstâncias em que nos encontramos, procurarmos essa aliança que há entre Deus e cada uma de nós, entre a realidade que nos é dado viver e a nossa reação perante essa realidade, fazendo silêncio, deixando que Deus fale em nós e percebermos de mil maneiras o que é que Deus espera de nós em cada circunstância, não é? E assim eu posso escolher continuar esse diálogo ininterrupto com Deus, esse colóquio interior, em que a palavra, que às vezes não tem palavras, não é? É interior, é mediadora, não é? E torna possível esse diálogo de Deus conosco com base na realidade, não é? Falando com o coração, mantendo-o ardente, iluminado pela integridade das luzes que Deus nos vai dando e que nos vai iluminando o caminho que é em direção a Deus, em direção ao bem, em direção ao céu, não é? E a entidade cristã é aquele abraço batismal que Deus nos deu, o Pai, quando éramos pequeninas, quando nos batizamos, e que muitas vezes nos quer dar de novo esse abraço, quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos a Ele, quando nós nos confessamos, não é? Com essa noção de que de facto nós somos chamadas a uma felicidade superior, não é? Felicidade que não está na mesquinhez de estarmos centradas em nós próprias, nas nossas coisas, nas nossas preocupações, mas sim na realidade de Deus que nos ama, não é? E, e esta luz é preciso trabalhá-la, é preciso valorizá-la, é preciso saboreá-la, não é? Saborear e ver como Deus é bom, como Deus me ama, como Deus me contempla, não é? E às vezes esta vida contemplativa é deixar-nos contemplar por Deus, não é fazer muitas coisas, não é dizer muitas coisas, é deixar-se levar por Deus, não porque somos pseudo-místicas, mas porque de facto sabemos que Deus está connosco e está empenhado na nossa felicidade. Para isso é preciso que nós realmente neguemos o acesso a alguns sentimentos, não é? Sentimentos retorcidos, ressentimentos, não é? O puro de coração vive na presença de Deus, conservando no coração o que é digno da relação com Ele. Se conserva o que é digno da relação com Ele, afasta tudo o que não é digno da relação com Ele, não é? Para que haja uma vida unificada, linear, não tortuosa, mas simples, não é? E o coração purificado é o resultado de um processo de libertação, de renúncia, não é? O puro de coração não nasce assim, experimentou uma simplificação interior, foi aprendendo a negar o mal em si mesmo, não é? E a Bíblia chama isso a circuncisão do coração, não é? E esta purificação interior implica o reconhecimento daquela parte do coração que está sob a influência do mal. E isso nós reconhecemos, por exemplo, quando nos confessamos, não é? Reconhecemos essa parte má, essa parte que está enovoada pelo mal, para nós aprendermos a arte de nos deixarmos guiar e ensinar pelo Espírito Santo, não é? Neste livro que eu li, também falava de que a vida contemplativa é a vida própria de quem se deixa guiar pelo Espírito Santo, é a vida em que os dons do Espírito Santo têm o seu brilho maior, não é? E o percurso do coração doente, do coração pecador, do coração que não pode ver bem as coisas porque está em pecado, até à plenitude da luz do coração, é obra do Espírito Santo, não é? É Ele quem nos guia por este caminho. E este caminho do coração, através deste caminho, chegamos a ver a Deus, não é? E agora vamos interromper aqui a nossa sessão. Vou parar a gravação.